Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para que nós rezamos juntos. Conforme eu já disse, nós vamos rezarmos terços alternados, o terço mariano, o terço da misericórdia, o terço do Divino Espírito Santo. Hoje nós, querendo Deus primeiramente, nós vamos rezar o terço do Divino Espírito Santo. Mas na plataforma vocês têm aí também o terço de Nossa Senhora, que é o mistério doloroso, é o que reza hoje. Vocês têm o celular de vocês, se vocês optar por ele, rezar ele também, que é muito bom, claro, está aí nas mãos de vocês, né? E aqui hoje nós vamos rezar o terço do Divino Espírito Santo. Desde já eu agradeço a vocês, aqueles que estão me incentivando. Eu agradeço de coração, não vou citar nome, mas eu agradeço cada um de vocês que está me ajudando a lutar para que Deus more em nossos corações com as nossas consciências. Nós temos a certeza de que Deus mora no nosso coração, nos nossos corações, com a nossa própria consciência, porque nós buscamos a Deus por meio de nossa Mãe Maria Santíssima. Eu peço ao Espírito Santo nesse momento, por meio de nossa Mãe e Jesus Cristo, que o Divino Pai Eterno envie o Espírito Santo a cada um de vocês, para que vocês sintam felizes de viverem, sentir a vontade de ser bom cristão, que o Espírito Santo, que é o que dá os dons a cada um de nós. Se eu estou aqui falando do Espírito Santo, rezando, evangelizando, tem dia, falo um pouquinho de Deus, é porque eu tenho o dom do Espírito Santo. E cada um de nós temos dons. Pelo menos um dom nós temos. Nós recebemos ele no dia do nosso batismo. Mas muita gente tem todos os dons. É bom que nós descobramos quantos dons nós temos e pedir a força do Espírito Santo para que ele possa nos mostrar e força para que nós podemos viver. Sem o Espírito Santo, nós não temos o Pai Eterno, nós não temos Jesus Cristo, nós não temos a Nossa Senhora. O Espírito Santo é aquele que ilumina, dá a luz, dá a sabedoria, dá a graça. Portanto, se vocês querem rezar por alguém hoje, eu estou pedindo o Espírito Santo, nesse momento, Divino Espírito Santo, colocar aí no coração de cada um, de cada uma, que vai rezar esse terço, a graça deles alcançar todos os pedidos que eles fizerem, que o Espírito Santo abençoe o lar de vocês, abençoa cada um da sua família, abençoa cada um dos seus amigos e amigas, que abençoa o povo do mundo inteiro, abençoa o povo de outros continentes que também vê esse terço, e espero em breve ter algumas anotações também. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, estou rezando também para ela, para sua filha, que o Espírito Santo, que santifica todas as coisas, pode estar conosco. Vamos iniciar o nosso terço então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da vossa Mãe, Maria Santíssima, de nossa Mãe, Maria Santíssima, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio de nossa Mãe, Maria Santíssima, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio de nossa Mãe, Maria Santíssima, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas fraquezas, me levanta para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, o Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo.
Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas fraquezas, me levanta para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas fraquezas, me levanta para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, age com teu poder, restaura minhas fraquezas, me levanta para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Nesse último quinto mistério, nós vamos pedir, do modo particular, eu vou pedir. Em nome de Jesus, eu quero pedir por cada um de vocês que vai ver esse terço e vai rezar. Eu quero rezar particularmente para vocês, para que vocês tenham a luz do Espírito Santo para seguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa igreja católica, apostólica, romana. E também vamos oferecer as almas do purgatório, pedindo ao Espírito Santo a livre libertação para elas. Rezamos pelos doentes, enfim, por todos que vocês pedirem. Eu coloco na mão do Espírito Santo, por meio de Jesus, em Deus Pai, na intercessão de nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, age com o teu poder, restaura minhas fraquezas, me levanta para vencer. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a força de Deus, Divino Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos de rezar o nosso terço. Agradeço vocês mais uma vez. E se Deus quiser, segunda-feira nós estamos juntos de novo, porque final de semana tem a igreja para nós trabalharmos, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.